O que é que as celebridades comem para manter a forma? Vou te contar, porque eu passei 2 anos cozinhando para uma celebridade. E foi aí que eu aprendi, desenvolvi todos os meus dotes culinários. Todo mundo quer saber como é que fica em forma, como é que não engorda, tem muita restrição, existe sempre essa curiosidade. Eu vou te contar como era o meu dia a dia cozinhando para essa celebridade. Café da manhã geralmente não era um café da manhã dito assim, vou comer. Geralmente era algo nutritivo, mas em forma líquida. Ou uma que a gente chama no Brasil uma vitamina, aqui nos Estados Unidos smoothie, que era feita com abacate, MCT oil. Às vezes era uma smoothie de espinafre com banana e aí o pó de colágeno. Tinha essa variação. Almoço era diversificado. Eu cozinhava muita coisa sem glúten, sem açúcar e assim, já no finalzinho eu comecei a cozinhar muita coisa vegan. Mas não por causa da família em si, mas porque tinha um funcionário na família que era vegan e eu fazia questão de ter alimento para ele também. Então, assim, geralmente o almoço eu tinha um vegetal que era principal para alimentação, ou uma salada com molho leve e uma proteína diversificada. Em geral, essas famílias comem todos os tipos de carne, não tem uma restrição específica, porque geralmente eles malham bastante. Então, uma coisa compensa a outra em relação às gorduras saturadas e tudo mais. Então, tinha uma variação durante a semana de frango, peixe, vários tipos de peixe e carnes. Carboidrato era variável do que a gente colocava como carboidrato. Geralmente os carboidratos vinham de fontes saudáveis também. A batata doce, um grão, era bem equilibrado essa questão do carboidrato, mas não era obsessivo. Então, a maior parte da alimentação era ali com bastante vegetal e os grãos, quinoa, bulgur, arroz e vários tipos de grãos. E aí para jantar era a mesma variação, geralmente era um vegetal, uma proteína e algo de um carboidrato que não tinha o valor, que fazem um impacto muito grande na escala glicêmica da pessoa. Não era uma dieta assim restrita, mas era uma dieta que se baseava mais nas comidas que são feitas, que a gente chama de scratch. Não tinha nada assim industrializado, era sempre tudo feito do zero. Então eu acho que essa era a maior diferença e eficiência na dieta dessas pessoas, é que as comidas eram feitas de acordo com os ingredientes primários. E para mim era muito fácil cozinhar, principalmente por essa família, porque assim, a geladeira tinha várias coisas, da mesma forma que a despensa, né, a pantry, tinham todas as coisas que eu precisava para fazer várias receitas. Então, geralmente eu cozinhava 5 dias da semana e minha responsabilidade principal era o jantar, que é quando a família toda estava junto. Então, durante o dia, quando a família estava em casa, tinha muito aquela questão das saladas. Então eles compravam essas saladas super frescas, mas que vinham com uma proteína agregada. Então era uma refeição mais leve durante o dia e o jantar que era um pouco mais consistente. Então era bem isso. Às vezes a gente fica perguntando e querendo saber dessas celebridades, as pessoas que estão em forma, quais são os segredos da dieta. Eu, tendo visto de perto várias famílias, eu digo que o segredo das dietas é o alimento preparado com base nos ingredientes primários, ou seja, nada numa lata, nada num pote, tudo feito no estilo antigo, como era na casa da bisavó da gente. E aí, todo mundo conseguia manter o peso sem ter muita neura com a comida.